essas foram as 3 vezes que Jesus ceou com os discípulos. Antes da última ceia, que foi realizada antes da sua prisão. Jesus ceia 3 vezes e depois ele ceia a última. Ou seja, quando Jesus estava aqui, quantas vezes que Jesus ceou? 4 vezes. A última ceia foi realizada antes dele ser preso. Na visão de João, o que deve ser de fato apenas 3 ou 4, contando com a última ceia, porque João estava em todas. Por isso que ele escreve isso, porque se ele não tivesse lá, ele não tinha contado com tantos detalhes. Por isso eu disse para vocês, é interessante vocês lerem, tá, o Evangelho de João. E a última ceia no Evangelho de João se dá no capítulo 13, verso 21. Essa é a última ceia, quando Judas, o traidor, é revelado. Vamos ler esse texto, que é interessante a gente ler esse texto. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13, verso 21. O texto diz o seguinte: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou. Ele não deduziu, ele afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Nós contamos essa história no primeiro dia que nós começamos a falar do Evangelho de João, né? Que João estava ali naquele momento e Jesus conta, e ele estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. E o verso 23 diz: ora, e um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão, Pedro, fez um sinal para João, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Em outras palavras, Jesus disse assim: hoje eu vos digo, alguém vai me trair. E João, com a cabeça lá no peito de Jesus, no colo de Jesus, no ombro de Jesus, Pedro do outro lado da mesa, parece que dá uma cutucada e fala: João, pergunta para ele quem é que vai trair, porque já havia um burburinho na mesa. E inclinando-se, verso 25, ele sobre o peito de Jesus, ou seja, mais afago, mais intimidade. João se aproxima ainda mais, e João, com respeito e delicadeza, pergunta: Senhor, quem é? Isso é intimidade, gente. Se Pedro teve a coragem de perguntar para João e não perguntou para Jesus, é porque a intimidade de João era maior do que a de Pedro. Concorda comigo? E Jesus respondeu, não respondeu para Pedro, respondeu para quem? Respondeu para João. Jesus disse: João, é aquele a quem eu der o bocado molhado, ou seja, o pedaço de pão molhado. E molhando o bocado, ou seja, o pedaço de pão, Jesus o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Olha aí,
Olha o que acontece na mesa com Jesus. Gente, o diabo não brinca. Por isso que nós temos que vigiar. Jesus estava na mesa e o diabo poderia dizer: eu não vou chegar aqui nem perto. Mas o infeliz, porque foi infeliz, ele foi escolhido por isso. Aí alguém diz assim: ah, mas quem escolheu então Judas para trair Jesus? Foi Deus? Não, o próprio Judas escolheu, porque o coração dele já era um coração de maldade, um coração de traidor, um coração de perversidade. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Guarda o meu coração. Davi diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, em outras palavras, se nós não guardarmos a palavra de Deus do nosso coração, até com Jesus sentado na mesa a gente pode trair Jesus. Até com Jesus do nosso lado. E não é verdade? Jesus não caminha comigo? Jesus não caminha com você? Você conhece Jesus, você vem na igreja, você tem um compromisso com a obra de Deus, com a casa de Deus. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe o que deve fazer, você sabe o que não deve fazer. Mas de súbito o diabo toma conta de você, você vacila, você tropeça, você deixa ser envolvido pelas ciladas do diabo. João, quando come o bocado molhado, Satanás, a Bíblia diz no verso 27, e após o bocado, e após comer, entrou nele Satanás, e disse, pois, Jesus. Aí Jesus já disse para ele rapidamente: olha, o que fazes, fazes depressa. Em outras palavras, o que você tem que fazer, faça agora. Faça agora para que se cumpra a palavra de Deus. E no verso 28 diz: e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque eles não estavam vendo nada. Eles não sabiam de nada que estava acontecendo, a não ser Jesus. Você sabe o que isso me mostra? É que Jesus conhece o coração do homem. Jesus nos vê por dentro. E quando eu disse domingo, quando eu estava pregando, ouça-me isso. Quando eu disse domingo, quando eu estava pregando, que Deus, entre algumas formas de usar o homem, Deus usa o homem mesmo, gente. Deus vai usar o homem mesmo. Deus não vai usar o animal irracional, vai usar você, vai usar eu. E nenhuma das formas de Deus nos usar em vários dons, a multiforme graça de Deus, dom para curar, revelar, dom para trazer palavra profética, dom para pregar, dom para ensinar. Um dos dons que Deus tem nos dado, digo a minha pessoa, é o dom de discernimento. Eu tenho pedido a Deus: Deus, me dê o dom de discernir espíritos. E eu disse domingo que muitas vezes eu caminho no meio da igreja, quando eu saio, pode ter certeza, pode anotar no seu caderno, a hora que eu começo a andar na igreja, porque Deus já falou comigo: comece a orar e a repreender as trevas, porque cada culto é uma batalha espiritual. Não pense você que o diabo está lá na casa dele, onde quer que ele esteja, vendo você vindo para a igreja de braço cruzado ou batendo palma. Que lindo, está indo a Débora para a igreja, maravilha, né? Não fica, ele vai tentar contra a sua vida, ele vai tentar. E você já prestou atenção? Já prestou atenção que é justamente no dia de culto que alguém bate na sua porta? Bate um amigo, bate um parente, bate um visitante, bate alguém, vai lá na sua porta visitar na hora do culto, quando você está se preparando para vir à igreja. Eu sempre digo, gente, bateu alguém, porque se bater na minha porta no domingo, eu falo: ó, estou indo para a igreja, vamos embora. E tem crente que fica em casa. Ah, pastor, chegou uma visita lá em casa. Eu falei: por que você não trouxe para a igreja, irmão? Traga para a igreja. E Jesus, no espírito de discernimento, viu que Satanás entrou em Judas Iscariotes, filho de Simão. Diz para ele: Judas, o que tu tens para fazer, faze rápido. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito Jesus dissera aquilo. Por quê? Porque como Judas tinha a bolsa, olha só a mente deles, como Judas tinha um embornal, a bolsa,
Pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Judas, vai, sai e compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Olha a mente dos discípulos. Sabe o que eu vejo com isso? Falta de espírito de discernimento. Eles não estavam ligados, eles não estavam conectados. Gente, olha aqui para mim. Precisamos estar conectados 24 horas por dia. Primeiro, para não pecar, e segundo, para ter o discernimento, o que é de Deus, o que é da carne. Eu estou aqui pregando, você não pensa que eu estou vendo? Quem está no celular, quem está conversando. E um dia desse eu vou parar de pregar e vou falar assim: para de conversar, porque agora você está perdendo a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Isso é espírito de discernimento. E quando você entra na casa de Deus, o diabo vai tentar. Primeiro foco de Satanás é tentar dominar a sua mente. Você já teve essa experiência? Você vai orar. Alguém já teve experiência? Vai orar, fala: vou tirar um período de oração. Aí quando você dobra o joelho, o telefone toca. Trim! Quando você vai orar, o galo canta, o cachorro começa a latir, liga um aparelho sozinho. Já aconteceu isso comigo. Eu vou orar, o aparelho liga sozinho. Aí eu falei: é Satanás, né? E é por isso que eu já deixo o aparelho ligar direto, para não ter distúrbio. Não é verdade? Todas as vezes que você vai focalizar no que é espiritual, o espiritual está agitado, gente. O mundo espiritual está em batalha. Você não pensa que terça-feira o reino espiritual está tranquilinho, né? Estão lá os anjos, tanto os de Deus como os do diabo, tomando água de coco na terça-feira, na sexta-feira e principalmente no domingo, porque o culto de domingo aqui é uma batalha. O culto de domingo aqui é um culto de libertação. O culto de domingo aqui é um culto poderoso. Não que a terça não é, porque na terça-feira nós estamos nos enchendo da palavra, para que no domingo a gente possa manifestar na palavra. Por isso que você tem que vir para a casa de Deus para se encher da palavra de Deus. E olha a visão daqueles que estão além, então se aquém daquilo que está acontecendo. Em outras palavras, estão nem aí com o que está acontecendo. Os discípulos sem discernimento pensaram que quando Jesus disse para Judas assim: Judas, o que tu tens que fazer, faze rápido. Aí eu pergunto para você: se você estivesse lá, qual seria o seu discernimento dessa palavra de Jesus? Porque o restante dos discípulos pensavam, porque Judas cuidava das finanças, ou parte das finanças, do dinheiro, ele era encarregado das ofertas, das coletas. Porque cá entre nós, olha aqui para mim, Jesus caminhava na rua, nos vales, nos montes, nos guetos, nas encruzilhadas, por onde ele ia, e curava alguém, e a glória de Deus se manifestava. Você achava que alguém não ia dar para Jesus uma oferta? Entregar lá alguma coisa? Toma aqui, Jesus, para abençoar a sua vida, a sua jornada. Então Jesus tinha Judas como aquele que carregava as coletas que eles recebiam para o seu próprio sustento. Para o seu próprio sustento na estrada, porque Jesus mesmo disse para os discípulos, quando os enviou: vão de 2 em 2 e não leve nem bolsa. Em outras palavras, para que vocês não fiquem presos no caminho. Mas sempre alguém ia ali depositar uma moedinha, ia depositar uma oferta para ajudar. Gente, eram 12 homens. Imagina esses homens comendo. Tinha que ter um sustento, tinha que ter uma renda. E eles eram sustentados por essas pessoas. E Judas era responsável por esta bolsa, por esse embornal, por esta bag, das ofertas que eram tiradas ou dadas por eles, pelas mulheres, pelos mancos, pelos coxos, por aqueles que receberam uma cura, uma dádiva de Deus. E aí quando Jesus fala para Judas: olha Judas, Jesus vê, ele come o pão, automaticamente o diabo toma conta dele. E aí Jesus diz: o que tu tens para fazer, fazes logo. Aí os discípulos não entenderam aquela frase, porque todos ouviram e pensavam, porque Judas tinha a bolsa, o embornal, é que Jesus estava dizendo para ele o quê? Pensavam que ele ia comprar o que era necessário para eles, para a festa, ou para que ele saísse e desse esmola aos pobres. Esse é o contexto dessa primeira parte da introdução do Evangelho de João, falando de forma panorâmica. Agora, o Evangelho de João, ele é tão lindo, tão maravilhoso, ele é tão impressionante.
que somente em João vamos ver, e aqui eu vou caminhar para o final por causa do horário, vamos ver textos como esse nessa sequência. Primeiro, Jesus após cear, o que Jesus faz? Ele revela quem o vai trair. E qual ceia era essa, gente? Era a primeira, segunda, terceira ou quarta? Era a última. Depois de cear, Jesus após cear, ele revela quem o iria trair. Ele fala para Pedro que primeiro ele fala que Judas o iria trair. Olha só, Judas, traidor. E aí depois, o que ele revela? Ele revela, porque Judas, na revelação da traição de Judas é João capítulo 13. Em João capítulo 13, no verso 36 em diante, Jesus fala para Pedro que Pedro o iria negar. Pedro nega a Jesus. Olha a resolução dos fatos. Jesus primeiro os discípulos recebem a notícia do traidor. E agora, João capítulo 13, verso 36 diz assim, Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Porque Jesus acaba ali, ele sai, levanta da mesa e sai. Pedro se aproxima dele e diz assim: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora ir, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Jesus estava falando da sua morte. Por isso que nós precisamos ter o espírito de discernimento. Gente, todas as vezes que lemos a palavra de Deus, a leiamos com o coração voltado para pedir ao Espírito Santo que nos revele a palavra. Eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que me dizem, procuram e falam: pastor, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Um dos fatores é porque você não está lendo com a ajuda do Espírito Santo. Observe que Pedro, ele também lhe faltou esse auxílio do discernimento e da sensibilidade do que estava acontecendo. Era para Pedro ter pegado isso desde o início. Porque lembre-se, quem era Pedro na história dos discípulos? Quem era Pedro na vida de Jesus? Pedro era um dos 3 mais chegados. Lembra que eu disse? Pedro, Tiago e João. Nós estamos falando de João, automaticamente a gente esbarra em Pedro. Semana que vem eu vou falar de Tiago para você ver quem era Tiago. E era para Pedro já ter essa sensibilidade, e Pedro não tem essa sensibilidade. Verso 36, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, mestre, Rabino, Rabi, para onde vais? Jesus lhes respondeu: para onde eu vou, Pedro, não podes ir agora, não podes me seguir, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti, olha aqui a falta de discernimento. Por ti te darei a minha vida. Olha para que lado que já começa a correr a história. Jesus, sabendo de tudo no Espírito de Deus nele, porque ele era Deus, Jesus respondeu: tu darás a tua vida por mim? Você terá essa capacidade, essa coragem? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Ou seja, o galo canta uma vez e Pedro nega Jesus 3 vezes.
Olha o que acontece com a vida daquela pessoa que está fora dos padrões de Deus. Jesus, porque ele era o próprio Deus, fala para ele: Pedro, você não tem como fazer isso. Você é tão débil, você é tão fraco, você é tão volúvel. Você é tão, hoje está aqui, amanhã está acolá, porque Jesus conhecia ele. Porque tem crente que é assim. Hoje ele diz assim: nossa, pastor, conta comigo. E amanhã ele já fala assim: pastor, infelizmente, é só dar uma ligação. E quando liga, né? Quando liga, eu acho que o máximo que alguns fazem é só mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp, ou só mandar um texto: pastor, não posso, não conta comigo mais. Por quê? Porque Jesus conhecia Pedro, dizendo: Pedro, tu és volúvel, Pedro. Você está dizendo que é você que vai dar a vida por mim? Você vai ver como é que você é fraco. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não sei se você já ouviu essa história do galo cantar. Naquela região não tinha esse tipo de animal, não tinha galo. O galo ali não era um galo, o galo filho da galinha, não era o marido da galinha, não era isso. O galo era uma buzina, era uma sirene que tocava. Então antes da buzina tocar, da sirene tocar, você vai me negar 3 vezes. Então a gente vê a sequência. Primeiro Judas, ele se levanta como traidor. Depois Pedro se levanta como aquele crente volúvel, que hoje tem gente que é assim, gente. Infelizmente a gente tem que dar realmente ênfase aos fatos. Tem crente que é tão volúvel como Pedro, que um dia ele está derrubando o gigante Golias no cuspe, no tapa, no sopro, mas amanhã ele está com medo de uma formiga. Era Pedro. Um dia ele está bravo, forte, cheio de Deus. No outro dia ele está pedindo: Senhor, ora por mim, repreenda esse demônio, repreenda essa fúria. Então nós temos que ter firmeza. Só o Evangelho de João, na sua beleza, ele mostra fatos como esses. E por último, para a gente encerrar, é somente no Evangelho de João que você vai ver uma passagem como essa, de Jesus confortando. Olha só, era para Jesus naquele momento. Imagina comigo, vamos colocar no lugar de Jesus. A gente vê Jesus agora confortando os discípulos por conta da sua partida. Imagine comigo, Jesus ali é revelado a ele quem o iria trair: Judas. E depois, logo em seguida, quero aqui conjecturar, quero parafrasear o texto. Na saída da porta onde ele estava, Pedro o impele e diz: Senhor, para onde vais? E tal, e a história você já sabe o que eu acabei de falar. Jesus diz para ele: você vai me trair, você vai me negar, você vai me negar. E aí nesse episódio todo, o que acontece no próximo capítulo? Se fosse eu, se fosse você, talvez, ter um que vai te trair sentado, que come à mesa com você, que Jesus parte o pão e dá para ele o primeiro. Olha só, vamos trazer isso para a nossa realidade. Quando a gente faz uma festa de aniversário, tem aquele bolo maravilhoso, e aí alguém fala assim: para quem vai o primeiro pedaço do bolo? O primeiro pedaço do bolo vai para quem a gente quer honrar, a quem para nós tem mais ênfase, mais valor. A gente quer: vou dar um pedaço do bolo para minha esposa amada, vou dar um pedaço do bolo para o meu esposo, para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe. Jesus pega o primeiro pedaço do pão e dá para Judas, e Judas trai ele. Jesus nem sai na porta. Pedro bate na porta, nas costas dele, no ombro dele, e falou: mestre, para onde vais? Eu quero ir também. Pedro, para onde eu vou? Você não tem como ir comigo. Mas Senhor, eu sou capaz de fazer acontecer, eu sou capaz de parar todo mundo aqui no peito. Ninguém vai se levantar contra ti, ninguém vai se revoltar contra o Senhor. Em outras palavras, o Senhor conta comigo em todo o tempo. Jesus disse: Pedro, eu te conheço, Pedro, te conheço, Pedrão. Hoje você está animado. Se alguém falar dessa doença bipolar nos nossos dias, já existia. Pedro era meio, desculpe a expressão, Pedro era meio bipolar. Um dia ele estava com Jesus, outro dia não estava. Um dia ele está na igreja, outro dia ele não está na igreja. Um dia ele abraça o pastor, outro dia ele quer matar o pastor.
Um dia ele fala assim, não, pode contar comigo. No outro dia ele fala assim, vai dar não. Agora imagine se sou eu, sou você. O que você ia olhar para esses camaradas e falar assim, vocês vão tudo morrer. Não vou, tô nem aí para vocês. Se fosse eu, no homem carnal, porque isso é atitude de homem carnal. Agora o homem espiritual, olha a atitude do homem espiritual, olha o homem de Deus. Somente no Evangelho de João, você não vai ver nos sinóticos. Por isso que a gente tem que apaixonar por João, porque só João conta isso. Só no Evangelho de João que você vai ver uma passagem como essa. E vamos ler essa passagem? Jesus é traído e depois Jesus é negado. E aí no Evangelho de João, Jesus, a gente vê, João escreve, mostra Jesus confortando os discípulos depois da sua partida. É muito emocionante isso, porque por mais que eles fossem falhos, imperfeitos, homens naturais como nós, eles também tinham seu apreço por Jesus, caminharam com Jesus, querendo ou não, 3 anos e meio, tinham um afeto por Jesus. E agora Jesus morre. O que está acontecendo? O que vai acontecer? O que vai ser de mim? Para onde eu vou? Por isso que um chega para ele e fala, Senhor mestre, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eles já tinham, querendo ou não, num geral, eles já tiveram também o seu momento de intimidade com ele. Porque a gente está dando uma ênfase a Pedro, Tiago e João, gente, mas o grupo todo estava ali com Cristo, porque se não tivesse, não estava ali. Então ouviram de Jesus, viram os milagres. A gente vê Deus fazendo tanta coisa na igreja, tanta coisa maravilhosa, Deus usando um para falar com o irmão. A gente conhece a história de um, e quando vê Deus revelando, a gente fica, meu Deus do céu, a gente vai lá, abraça, chora. Quando o irmão está passando uma dificuldade, a gente ora junto. Agora imagine esses 12 homens, 13 com Jesus, nessa estrada, nesses 3 anos e meio, vendo Jesus curar cego, paralítico, coxo, homem da mão mirrada, a sogra de Pedro, a filha de Jairo. Gente, é uma história na mente deles. Agora o mestre morreu. Olha o que João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse, eu vou, mas eu vou voltar, porque mesmo que eu tenha sido traído, rejeitado, negado, eu amo vocês. Eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Verso 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus lhes disse, eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, Tomé, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem viu Jesus viu a Deus. Se alguma religião, alguém disser para você, olha, quem é o seu Deus, você não vê Deus. Eu não vi Deus como carne, mas os discípulos viram ele em forma de carne, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verso 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus lhes disse, Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, como é que você tem coragem de dizer, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas as digo do Pai que está em mim e quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim.
crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, e se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que ama o Senhor, ele reconhece Jesus como Filho de Deus, ele vê Deus no Filho, e quem ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Esse é o Jesus a quem nós servimos, gente. Tanto amor depois de ser traído, de ser injuriado. João tem a coragem, João tem a felicidade de escrever esses relatos. Depois de tantos fatos difíceis, ele revela o amor de Jesus por mim e por você. Fique de pé comigo. Eu quero que você vá para sua casa pensando isso. Essas mensagens estão sendo disponibilizadas na internet por algumas semanas. Depois eu coloco elas, o que a gente chama lá na internet de Premiere, para se estrear numa data. E temos vários vídeos. Aproveite e assista, reassista, veja, reveja novamente, e deixe que a palavra de Deus vá trabalhando no seu coração. Vamos orar a Deus, pedir ao Pai em nome de Jesus. Por isso, amados, guarde isso, que toda a nossa oração, ela deve ser feita em nome de Jesus. Não é nome de Pedro, não é nome de João, não é nome de Mateus, não é nome de Tiago, não é nome nem de Maria, mãe de Jesus, mas em nome de Jesus, porque não existiu um amor maior do que o amor de Jesus por mim e por você. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos mais uma vez as nossas vidas ao teu cuidado, e te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi falado, e que somente o teu Espírito, e somente pelo teu Espírito é que nós podemos, ó Deus, receber no nosso coração esta palavra, esta revelação, viver e experimentar para a glória do teu nome.